Tenho tido o privilégio de trazer para os irmãos, a partir da carta de Paulo aos Gálatas 5, 19 e seguintes, reflexões que nos levam a pensar como podemos viver demonstrando o fruto do Espírito Santo em nós, ou como podemos ver de tal modo que de fato sejamos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. No verso 22, nós temos alguns indicativos desse fruto do Espírito. Aparece em primeiro lugar o amor, em segundo lugar a alegria e em terceiro lugar a paz. Hoje é o dia de refletirmos sobre a paz. Já fizemos no culto anterior, às 9, faremos no culto posterior, às 18. No culto das 9, eu mencionei o significado da palavra shalom, traduzida por eirene no grego, paz, na nossa língua, dizendo que é muito mais do que apenas algo tão limitado quanto o nosso conceito de paz, para indicar nessa saudação, quando ao outro cumprimentamos como shalom, que desejamos que esteja tudo bem com ele, com ela, que a vida dessa pessoa esteja inteira, em segurança, que os relacionamentos estejam restaurados, com a comunhão com Deus esteja plena e a nossa vida esteja bem. Isso tudo em shalom. Quando Jesus encontrou os seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele os cumprimentou em hebraico com essa palavra shalom. E a partir daí, então, eu mostrei que na mensagem das 7 horas da manhã, no Momentos com Cristo, que obviamente, como bem sabemos, a paz começa em nós. E ao final eu fiz uma aplicação. E um telespectador recortou essa aplicação e me mandou, dizendo que era tudo que naquele momento fazia sentido para ele. E eu vou pedir a reprodução desse recorte, porque certamente tem a ver com a vida de todos nós. Vejamos então. Nós precisamos pastorear as nossas palavras. Nós não temos o direito de dizer aquilo que nós pensamos ao outro de um modo que ofenda o outro. Não, mas eu sou assim, entende? Eu sou direta, positiva, não fico enrolando. Mas todos nós temos o dever, antes de proferir uma palavra, de imaginar o que ela vai significar para o outro que a ouve. Só assim nós seremos pessoas pacificadoras. Digo, portanto, que nosso primeiro dever, o nosso mais sagrado dever, nosso dever espiritual, é medir as nossas palavras. Há pessoas que não sabem falar. Quem não sabe falar
deveria ficar com a boca fechada. Há pessoas que têm uma imensa capacidade de ferir, embora nem tenham intenção. Não importa a intenção. A paz começa por nossas palavras. A paz, na verdade, são as nossas palavras. As palavras que nós dizemos aos nossos filhos podem ser shalom ou podem ser ódio. Não estou falando aqui da sua intenção. Eu estou falando do ouvido do seu filho. O que é que ele escuta? Comunicação não é o que você diz. Comunicação é que o outro escuta. Problema dele. Não. A comunicação começa com você. Então é problema do outro. Se o outro foi ofendido. Então eu quero deixar esse desafio comigo mesmo. Pastoreie, Israel, as suas palavras, para que elas não firam, gerem uma cultura de paz. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, vou falar algo óbvio. Nós somos aquilo que nós somos. Aquilo no qual nós fomos formados. Por razões as mais diversas, a cultura da paz, precisamos falar dela, quando não deveríamos. Mas a nossa natureza, o apóstolo Paulo, no verso 19, 20 e 21, nos fala assim: em lugar de acolher as pessoas, cultivamos ódios e conflitos, deixamos que o ciúme nos domine, ficamos irados à toa, apreciamos ser do contra, envolvemos-nos em disputas tolas e sentimos inveja do sucesso alheio. Sou eu. Não é você, sou eu. No caso específico da paz ainda, nós encontramos no meio cristão justificativas para a violência. Eu selecionei algumas no Antigo Testamento, vou citar dessas outras algumas. Bem, está escrito na Bíblia que é olho por olho e dente por dente. O que é verdade. Mas também está escrito na Bíblia que Jesus claramente disse outras palavras. Claramente ele disse assim: vocês ouviram o que também foi dito, como lemos nos primeiros livros da Bíblia, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vou além. Isso é Jesus. Eu, porém, vou além. Não revidem aos que lhes fazem mal. Se alguém atacar a sua honra em público, nas versões antigas, bater na sua face, não devolva os insultos. Bem, todos nós somos da paz. Todos nós amamos a paz. Todos nós nos consideramos pacificadores. Até pisarem no nosso calo. Até roubarem o nosso lugar na fila. Até falarem mal
da gente ou de um parente nosso. Morre o pacificador na hora. E Jesus é muito interessante que ele diz assim: se você faz o que as pessoas fazem, você não está fazendo nada de especial. Está sendo igual a todos. Mas se você age de outro modo, se você não revida, aí sim você está no caminho que eu estou lhe propondo. Ele diz: se você é amigo de quem é seu amigo, todo mundo faz isso. Nós diríamos mais internamente: se você convida para a sua festa quem convidou você para a festa dele, todo mundo faz isso. Mas se você convida quem nunca convidou você, se você dá um presente a quem nunca lhe deu um presente, você está entendendo o que é a mensagem de Jesus. Então, se você revida, você faz o que todo mundo faz. Mas se você não revida, você faz aquilo que Jesus disse para você não fazer. Por isso, a mensagem de Jesus é absolutamente radical. Também, às vezes, nós ouvimos expressões assim: quando o bezerro de ouro foi fundido, as consequências foram tremendas para aqueles que cometeram aquela idolatria. Mas também esse texto bem claramente deixa evidente para nós que a continuidade daquela idolatria simplesmente acabaria com o povo. Porque a identidade do povo estava na identidade com o Deus eterno, monoteisticamente adorado. Foi uma atitude, portanto, que não justifica outra violência de qualquer tipo, porque aquela foi algo especial naquele instante. Outros mencionam, por exemplo, mas Jesus purificou o templo. De fato, ele fez isso como um protesto contra o sistema de exploração do povo, em que produtos eram trazidos como animais ou outros produtos para serem ofertados ou sacrificados, e o preço que era 10 virava 100 na mão dos negociantes. Ele não estava falando contra vender os itens, porque eram necessários vender os itens. Ele estava falando contra a exploração, que a pessoa que vinha comprar uma rolinha porque era pobre e tinha que pagar uma fortuna para oferecer uma rolinha pelo seu pecado, que era o sistema, então, daquela época. Foi por essa razão, inclusive, que Jesus foi crucificado, porque ele ameaçou completamente o sistema religioso de então. Mas tem um texto que eu já ouvi muitas vezes, e o texto diz assim, Mateus 10, 34, não pensem que vim trazer a paz, mas a espada. Já ouvi esse texto várias vezes. Quando você continua lendo o texto, fica bem evidente, bem claro, que espada é uma metáfora. É uma metáfora para a decisão. Eu vim trazer uma decisão. Uns me aceitarão e outros rejeitarão minha mensagem no interior de uma mesma família. É uma absoluta ignorância alguém usar esse texto para justificar posse de armas, ou uso de armas, ou uso da violência contra quem quer que seja. Porque o texto não diz isso. Nós encontramos um outro texto muito empregado que eu quero destacar. 2 Timóteo 4, 7a. Paulo, depois de resumir a sua vida, estava bem idoso, naquela época,
com 66 anos de idade, quando ele escreveu o 2 Timóteo, era muito idoso naquela época, né? Hoje está só começando a terceira idade. Então ele disse: olha, meus queridos irmãos, no caso aqui Timóteo, meu querido filho na fé Timóteo, eu combati o bom combate. Aí é muito comum, quando temos aqui sepultamentos e vem as coroas de flores, ali está assim: combateu o bom combate. Combate aqui é uma metáfora. É uma metáfora para aquele que fez bem a sua tarefa. O combate a que o apóstolo Paulo se refere é a luta istmica, ou a luta olímpica, a luta greco-romana em que a vitória concede em empurrar a pessoa para fora do tatame. Então, ele não está dizendo que ele lutou no tatame. Ele está dizendo que, tal como aquele lutador do tatame que conseguiu a sua tarefa realizar, ele fez com excelência aquilo que Deus lhe pediu. Muitas vezes, nós pegamos palavras que são metáforas e utilizamos como palavras literais, trazendo uma total inversão da proposta da Bíblia Sagrada. O caminho de Jesus é amar aos inimigos. Se eu amo a quem me ama, eu não sigo o caminho de Jesus. Eu apenas retribuo a bondade que fazem comigo. Mas se eu amo aquele que me xinga, aquele que me ataca, ou na linguagem de hoje, se eu amo o hater e não odeio o hater, eu sigo o caminho de Jesus. É claro que não faz sucesso, mas isso não é o propósito nosso, certamente. Quando Pedro saca uma espada lá no Getsemane, Jesus manda que ele guarde e diz: você não entendeu nada. Um pouco antes, é bem conhecida a história, ela é bonita porque ela tem uma interface com o Antigo Testamento. Elias pediu para alguns adversários fogo do céu. Por acaso, era também da Samaria. E agora que de novo estão na Samaria, e os apóstolos de Jesus dizem assim: mestre, vamos pedir, porque eles não receberam o grupo de Jesus com hospitalidade, mas receberam mal. Eles se sentiram muito mal com o tratamento que tiveram. Mestre, vamos pedir que Deus mande fogo do céu para consumir esses samaritanos. Aí Jesus diz: vocês não entenderam nada. Quando nós achamos que a força, o grito, a violência, o punho cerrado é o caminho, nós não entendemos nada. Jesus abençoa os pacificadores. Como então nós seremos pacificadores? Primeira e chocante decisão: admitir que nós somos potencialmente violentos. Não, eu não. Então vamos fazer uma revisita àquelas situações todas em que fomos insultados, prejudicados, pisados. Como é que nós reagimos? No mínimo, olho por olho, dente por dente. No mínimo. Se pudermos um pouquinho mais, certamente faremos ou fizemos. É a nossa natureza. Mas, se nós então admitimos isso, nós podemos dar um segundo passo, que é vigiar as palavras que nós dizemos. As palavras que nós dizemos podem
ser violentas em si mesmas e podem gerar violências. Por isso eu disse, momentos com Cristo, que nós não temos o direito de dizer o que pensamos, sem polir as nossas palavras. Vou repetir. Eu, você, nós não temos o direito de dizer ao outro o que nós pensamos na lata, como gostamos de dizer, sem antes polir as nossas palavras. Porque uma vez ditas, nenhum de nós sabe o que ela pode provocar. É melhor, talvez, se não sabemos que palavra usar, não usar nenhuma. Eu tenho o dever de cuidar daquilo que eu digo. Em terceiro lugar, primeiro eu tenho que admitir que eu sou violento potencialmente. Sabe aquela frase que a gente diz assim: eu não queria ser assaltado porque eu não sei qual vai ser a minha reação. É sabedoria isso. Porque nós somos capazes de, naquela hora, sem entrar aqui nos detalhes da decisão, de fazer aquilo que nós achamos que nunca faríamos. Tendo admitido que nós somos potencialmente violentos, nós precisamos vigiar as nossas palavras, tomando palavras como aquilo que representa os nossos atos. Nós devemos, em terceiro lugar, levar a nossa paz interior para o exterior. Por isso, se o seu coração, se o nosso coração, se o meu coração está agitado, a minha oração deve ser: ó Deus, acalma o meu coração. Não deixe que eu siga o meu coração. Lá fora se fala assim: conte até 10. Dificilmente, depois de contar até 10, nós faremos aquilo que nós pensamos em fazer quando a contagem estava no 1. E se nós orarmos ao Espírito Santo, pedindo a Ele que nos conduza, perguntando a Ele: tu nos autorizas a agir desse modo que eu estou pensando? Certamente a resposta não vai ser siga em frente. Está bem para você? Essa é a cultura. Siga em frente. Há até pessoas que propõem que, se temos raiva, nós temos que externar essa raiva. O outro é o problema do outro. Estou com raiva, eu vou lá e bato. Que alívio! Olha que estupidez somos capazes de defender. Ame a paz. Cultive a paz. Pacifique. Esteja do lado dos que pacificam. Esse é o nosso caminho. O caminho que nós escolhemos. E a pergunta é: como vamos da teoria à prática? E a prática não é aqui dentro, não. A prática é quando eu chegar lá no estacionamento e tem um atrasildo que não vai tirar o carro, está aqui de fofoca do templo ou lá fora, eu com muita fome esperando, e quando ele chega eu faço uma cara tão feia. É disso que eu estou falando, é o mundo real. Você daqui, quem sabe, vai ao restaurante, ou aqui da igreja, ou em algum lugar, você fez o seu pedido, mas o do outro chegou primeiro. Você não aguenta, você fala para o garçom: mas eu cheguei primeiro do que eles. Aí você fica aliviado. Que tolice, gente. É na prática. Jesus nos ensina esse caminho, e Jesus vivenciou esse caminho. Eu não canso de ficar deslumbrado, totalmente deslumbrado, quando Jesus, já agonizando, a vida se esvaindo, o sangue descendo, ele consegue um pouquinho de volume na voz para dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o caminho de Jesus.
o caminho do perdão. Se o perdão fosse fácil, todos nós perdoaríamos. Mas o perdão é difícil. Contra o perdão está a razão. Na verdade, contra o perdão está a nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós perdoamos, nós ficamos com a cara de Jesus. E quando nós não perdoamos, nós ficamos com a cara de Judas Iscariotes, cujo fim não foi bom. Não perdoar não é bom para ninguém. A guerra não é boa para ninguém, só para quem vende armas. É sempre trágica nas nossas próprias vidas. Meu convite a você, meu irmão, minha irmã, é que você que é um homem e uma mulher da paz, continue, mas vigie. Você pode colocar tudo a perder numa pisada que lhe derem. E se você tem dificuldade, você guarda rancor, você bate primeiro para saber se é verdade ou não. Ora ao Espírito Santo, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Você não consegue sozinho. Essa mudança, ouvimos a música agora há pouco aqui, você não consegue sozinho. Mas o Espírito Santo está ao seu dispor. Um dos títulos dados ao nosso Deus é o Deus da paz. Porque toda a história da humanidade narrada no Antigo e no Novo Testamento é uma história de paz. O apóstolo Paulo tem uma expressão lindíssima. Nas versões tradicionais está assim: ele evangelizou paz. O que quer dizer? Ele trouxe a boa notícia da paz. Quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe paz, nos reconciliou, paz com Deus, não só para recebermos, mas para compartilharmos, não só para que venhamos a agradecer, mas para que nós vivamos no estilo dessa paz. Eu espero que você diga amém.